Pesquisas de pós-doutorado viram livros sobre hanseníase e paracatuense faz lançamento de exemplares na Casa de Cultura. As imagens na edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também vai mostrar. Copevap realiza assembleia de prestação de contas e sorteio da 4ª moto do show de prêmios. Nas notícias de polícia, crime bárbaro. Polícia procura por autores de latrocínio em garagem da Prefeitura de Paracatu, onde homem de 48 anos foi morto com requintes de crueldade. Drogas são apreendidas no Arraial da Angola e no Paracatuzinho durante o fim de semana na cidade. Clínica de reabilitação em João Pinheiro é fechada por conta de denúncias de maus tratos a residentes. Carreta desgovernada destrói muros de residências no Primavera. Minas Gerais lidera ranking de assaltos a ônibus em rodovias do país. Relatório mostra Brasil na 20ª posição em ranking internacional de perda de água tratada. E ainda, veja os gols do Campeonato Mineiro, os lances de mais uma rodada da Copa Master e o tropeço do Paracatu diante do Brasília pelo Candangão. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O enfermeiro paracatuense está hoje entre os maiores pesquisadores do país sobre a hanseníase, uma doença que ainda hoje atinge cerca de 1.500 pessoas todos os anos, somente em Minas Gerais. De enfermeiro, ele chegou ao pós-doutorado no assunto e lançou um livro em parceria com outros 2 pesquisadores. A nossa equipe de reportagens esteve na cerimônia na Casa de Cultura e mostra os detalhes para você. A obra Hanseníase, Avanços e Desafios é uma coprodução de 3 grandes pesquisadores brasileiros. Um deles é o PhD em hanseníase Dr. Isaías Neri, o paracatuense que há quase 30 anos atua na área de saúde do município e desde o início atende casos de hanseníase em Paracatu. Hoje ele trabalha no centro de referência do bairro Bela Vista e foi vendo como uma doença tão antiga ainda continua fazendo várias vítimas no mundo é que ele resolveu se aprofundar. As pesquisas renderam uma obra científica que hoje está à disposição para estudantes e profissionais da saúde gratuitamente na rede pública ou na internet. Quando eu me formei há 30 anos atrás, estou fazendo 31 anos de formado, eu me propus a trabalhar numa área onde que ninguém queria, como uma retribuição social à minha formação. E aí a hanseníase me deu esse prazer, porque tudo na vida eu consegui. Através da hanseníase, as minhas pós-graduações, o mestrado, o doutorado e agora esse PhD, é na área da hanseníase. Eu conheci a minha mulher num curso sobre hanseníase. Então, assim, por fazer parte hoje de um grupo que é considerado uma elite nacional no tema, eu fico muito feliz e muito honrado em poder estar distribuindo esse conhecimento. Um livro semelhante a esse que está sendo lançado no nosso último congresso custou R$420. E esse livro, por se tratar de uma universidade pública, a UNB, nós fizemos um projeto dele ser distribuído para profissionais. O PDF já foi distribuído para 11 a 12 estados no Brasil e o livro, a versão impressa dele, já está rodando também muitas capitais. Hanseníase, Avanços e Desafios. O que contém essa obra? Ela contém todos os aspectos da hanseníase, desde o aspecto técnico de diagnóstico, de tratamento, cirurgias, reabilitações, a parte de prevenção, a parte de trabalhos com a comunidade, de educação e promoção de saúde, a parte onde você tem o que existe, a parte de pesquisa em hanseníase, o que existe de mais novo dos exames sorológicos em hanseníase, enfim, o que se espera da hanseníase nesse século. A doença, presente em vários relatos bíblicos com o nome de lepra, como era conhecida, ainda hoje preocupa profissionais e órgãos de saúde. Por isso, ferramentas como este livro são fundamentais para auxiliar na prevenção, no diagnóstico preciso e na cura. Que ainda é um problema de saúde pública do Brasil, em Minas e no Centro-Oeste. O Brasil é o 2º país em número de casos de hanseníase no mundo. Nós só perdemos para a Índia. E nós fazíamos parte, o Noroeste Mineiro, de um cluster, de uma área que era epidêmica, que tem muitos casos, Paracatu, João Pinheiro, Unaí.
Em Paracatu, os números seguem nessa tendência, então? Sim, nós continuamos a fazer um diagnóstico em torno de 20 casos por ano, quando deveríamos estar fazendo 3 diagnósticos por ano. E você conhece a hanseníase? Sabe quais os sinais e sintomas dessa doença? Descubra na reportagem a seguir. Joel mostra as marcas da doença que hoje está controlada. Na reta final do tratamento, ele está feliz porque a hanseníase não deixou sequelas mais graves, como a perda de membros, e lembra quando começou a desconfiar que havia algo errado. Comecei dando os hematomas e dando os hematomas no braço, assim, igual eu te mostrei, parecendo isso aqui, assim. Aí eu fui lá no Hospital de Esmeralda, eles pegou, mandou eu... Não fez o teste, né, para ver se que ele tinha, aí mandou para aqui. Eu joguei e falou assim, isso é hanseníase e tal, tem que cuidar, tem que tratar tudo. Cuidei de mim, cuidei da minha família, agora estou bem, tomando remédio, graças a Deus, né, tudo. Os hematomas sumiu tudo, não tem nada mais, graças a Deus, né. A hanseníase é transmitida pela tosse, fala ou espirro da pessoa contaminada que não esteja em tratamento, desde que o contato com ela seja prolongado. A doença atinge a pele e nervos dos membros e rosto. Pode deixar marcas para o resto da vida. Assim que o tratamento é iniciado, ela deixa de ser transmissível. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais e procurar ajuda médica o quanto antes. A hanseníase é uma doença que aparece através de manchas brancas ou manchas vermelhas em qualquer parte do corpo, mas são manchas com característica especial. São manchas que no local a pessoa não sente a diferença do quente ou do frio, não sente também o tato e não sente dor. No local da mancha, então fica dormente, como se fosse anestesiado. Diante dessas manchas brancas ou vermelhas em qualquer parte do corpo, a pessoa deve procurar um serviço de saúde, ou a equipe do PSF, ou atenção básica de saúde, ou mesmo o seu dermatologista ou o seu médico para verificar de que se for hanseníase é fácil para tratar e fácil para curar. Só em Minas Gerais são 1.500 novos casos todos os anos. Cerca de 12% são diagnosticados tardiamente, já apresentando deformidades. Os casos aparecem em todo o estado, mas merecem mais atenção na divisa com a Bahia e o Espírito Santo, e também na divisa com o estado de Goiás e o Distrito Federal, regiões que historicamente têm grandes números de casos da doença. O tratamento pode durar até 9 meses para as formas não contagiosas e até 18 meses para as formas contagiosas, e a pessoa tem uma vida normal. Hoje é uma doença realmente fácil para tratar e para curar, mas aqueles doentes da forma contagiosa, iniciado o tratamento, imediatamente já não transmite mais para ninguém. Portanto, não tem mudança de mudar em nada o ritmo de vida da pessoa. Ela pode continuar estudando, ela pode continuar trabalhando, ela pode continuar frequentando o cinema, o teatro, a igreja, sem nenhuma mudança do seu dia a dia. Seu José começou a manifestar os sintomas aos 6 anos de idade. O atraso no diagnóstico causou sequelas nas mãos. Ele lembra a importância dos cuidados e fala sobre o preconceito. As pessoas têm que ter conhecimento disso, que não é perigoso, que não tem perigo, que a doença é realmente muito feia, né? Mas não é sem tratamento. Quando eu vinha era sem tratamento, hoje não é mais. Hoje as pessoas, quanto mais precoce for o tratamento, melhor a pessoa fica depois de curado. E a partir do dia 1º de abril, o empregador terá que pedir o seguro-desemprego pela internet. Para tornar mais rápido o atendimento ao pedido e dar maior segurança às informações sobre os trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou que as empresas passem a preencher o requerimento do seguro-desemprego de seus empregados pela internet. A medida começa a valer na próxima quarta-feira, dia 1º. De acordo com a resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, os empregadores só poderão preencher o requerimento do seguro-desemprego e a comunicação de dispensa de trabalhadores por meio do aplicativo Emprego Web, disponível no portal Mais Emprego do Ministério. A entrega dos formulários impressos utilizados hoje será aceita até 31 de março. Segundo o Ministério, o sistema dará maior agilidade e rapidez à entrega do pedido, além de garantir a autenticidade dos dados e possibilitará o cruzamento de informações sobre os trabalhadores em diversos órgãos, facilitando consultas necessárias para a liberação do seguro-desemprego. E você verá no nosso próximo bloco, crime bárbaro. Polícia procura por autores de latrocínio em garagem da Prefeitura de Paracatu, onde homem de 48 anos foi morto com requintes de crueldade.
Drogas são apreendidas no Arraial da Angola e no Paracatuzinho durante o fim de semana na cidade. E ainda, clínica de reabilitação em João Pinheiro é fechada por denúncias de maus tratos a residentes. Os detalhes já já. O que você quer para a sua casa? Um ambiente aconchegante, com requinte e bom gosto? Que tal encontrar tudo isso em um só lugar? Você encontra só aqui, na Maísa Interiores. Faça-nos uma visita e confira nossas promoções. Cozinha planejada em até 10 vezes sem juros. Sofá com 2 assentos retráteis e reclináveis, apenas 10 vezes de R$ 279,00, sem juros. Maísa Interiores, 3671-2802. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Nós vamos agora aos fatos policiais. Nesse fim de semana, no bairro Arraial da Angola, 2 jovens foram presos por tráfico de drogas. Após denúncias, os militares passaram a monitorar uma casa na rua Professor José Joaquim da Costa, no bairro Arraial da Angola, e na noite de sexta-feira os autores foram presos e uma quantidade de droga apreendida. Na casa, a polícia apreendeu um tablete de maconha de 390 gramas, 2 embalagens plásticas contendo cocaína, 4 pedras de crack, balanças de precisão, dinheiro, pólvora e material usado para embalar a droga. 2 jovens, um de 24 e outro de 18 anos de idade, foram presos. E também na noite de sexta-feira, a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos de idade por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento pela rua Luiz Gouveia Damasceno, no bairro Paracatuzinho, o suspeito foi abordado e os militares encontraram buchas de maconha escondidas dentro do calçado dele. Ainda segundo a polícia, na casa dele a quantidade de droga armazenada era ainda bem maior. 25 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 80 gramas de pasta base e vários apetrechos para embalar drogas foram encontrados na casa de Rodrigo Rocha Pires, de 19 anos de idade. A polícia já tinha denúncias de que ele estaria cometendo tráfico de drogas no bairro Paracatuzinho. O material localizado foi encaminhado à delegacia. O suspeito foi preso. E durante a apuração de denúncia de maus tratos e cárcere privado, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriram o mandado de busca e apreensão em uma clínica de recuperação para dependentes químicos no Parque das Andorinhas, em João Pinheiro. Durante vistoria, foram localizados vários medicamentos escondidos em uma horta e em um cofre trancado. Tinha um revólver calibre 32 com 3 munições intactas e uma lanterna que dispara impulsos elétricos, choque, e uma motocicleta com numeração do chassi raspada. A polícia levou para a delegacia Guilherme Gonçalves da Silva, de 33 anos de idade, monitor da clínica, e Volney Braga de Lima Filho, de 23 anos de idade. Bem, a assistência social ficou encarregada de encaminhar os assistidos aos devidos familiares. Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de polícia da cidade de João Pinheiro, juntamente com o material apreendido. Vamos agora falar do crime que chocou a comunidade nesse fim de semana em Paracatu. A polícia de Paracatu ainda procura pelos autores de um latrocínio registrado na manhã de ontem no Arraial da Angola. Um homem foi brutalmente assassinado na garagem da prefeitura e os criminosos ainda roubaram um carro da prefeitura e tentaram matar um homem que andava pela rua no bairro Bom Pastor. Na manhã desta segunda-feira, a garagem da prefeitura estava fechada com um aviso de luto. Foi
Foi aqui que o vigia Elias Souza de Oliveira Filho, de 48 anos de idade, foi encontrado morto. O vigia, que chegou na manhã de domingo para assumir o posto, foi quem encontrou o colega trancado na cozinha, amarrado, amordaçado e morto. No local, esses cacetetes foram encontrados sujos de sangue. Foi provavelmente a ferramenta usada pelos bandidos para assassinar o vigia e depois roubar um veículo, um Fiat Doblô prata, que normalmente fica a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. A polícia acredita que o vigia tenha sido abordado pelos bandidos entre 8 e 9 da noite. Assim que os autores deixaram o local, teriam ido até o bairro São João Evangelista, onde tentaram matar o jovem Roberto Carlos, conhecido como Betinho. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na nádega e passa bem. A suspeita é que os bandidos tenham matado o vigia para roubar o veículo, já com a intenção de matar Betinho. O Fiat Doblô foi encontrado abandonado na região Santa Bárbara, zona rural de Paracatu. Segundo colegas, o vigia trabalhava pela prefeitura há aproximadamente 20 anos. O município decretou luto oficial de 3 dias. A polícia ainda procura por suspeitos e conta com a ajuda da comunidade. Ontem, um domingo, por volta de 6 horas e 20 minutos, recebi uma ligação em via 190 de que tinha sido encontrado um cadáver lá na rua Dom Serafim, onde funciona o estabelecimento da prefeitura, onde a prefeitura usa para guardar os veículos. O vigia que chegou lá para render esse outro vigia, chamou por ele lá no local e o mesmo não se pronunciou. Esse vigia que chegou para render conseguiu de alguma forma entrar no estabelecimento e se deparou com a vítima, amarrado, amordaçado, completamente violentado, morto já. E no local, parecia que tinha sido um local que teve luta corporal, cacetete quebrado, várias marcas de sangue no local. Realmente o crime foi um pouco violento, Isso tudo com o intuito de subtrair um veículo, subtrair um veículo Doblô, do local lá. E esse veículo foi subtraído, eles saíram da prefeitura e tudo indica que eles utilizaram esse veículo para fim de cometer um outro crime. O crime aí contra a vítima Roberto Carlos, vulgo Betinho, conhecido já no meio policial por ter passagem por tráfico de drogas. E eles utilizaram esse veículo para tentar matar esse indivíduo aí, o Betinho. O veículo chegou, uma Doblô também prata, muito coincidência. Provavelmente é a Doblô que foi subtraída da prefeitura. O veículo chegou, 3 indivíduos desembarcaram da Doblô, e somente um desferiu tiros contra o Betinho. A vítima não fala quais são as características dos autores, não fala nem mesmo a rua que foi o local do crime. Então, o que a gente sabe aí é que um dos autores parece que tem o cabelo meio amarelado, parece ser meio louro, o cabelo meio pintado, mas a gente pede ajuda da sociedade de Paracatu, que se alguém ouviu alguma coisa ou sabe de alguma coisa, que ligue via 190, que vai ser... as informações serão guardadas no mais sigilo possível, a pessoa pode ficar tranquila, não precisa ficar com medo, para a gente poder desvendar esse episódio triste que ocorreu e chocante aqui em Paracatu, para a gente prender os autores aí desses 2 crimes aí. É revoltante. A que ponto chega a maldade no coração de algumas pessoas? Se é que podemos chamar os autores desse crime de gente. Mataram uma pessoa de 48 anos de idade com requintes de crueldade, ainda roubaram um carro da prefeitura que presta serviço à comunidade. É nessas horas que a gente se pergunta, onde nós vamos parar com tanta violência? Em virtude desse crime, foi decretado luto oficial de 3 dias no município. As bandeiras em frente ao prédio da prefeitura amanheceram a meio mastro em sinal de luto. E a prefeitura de Paracatu prestará assistência à família desse trabalhador do município. Agora, se você tiver alguma informação que leve a polícia aos autores desse crime cruel, ligue para a polícia nos telefones 190, 181 ou 197. Você não precisa se identificar. E em instantes,
Carreta desgovernada destrói muros de residências no Primavera. Minas Gerais lidera ranking de assaltos a ônibus em rodovias do país. E ainda a Copevap realiza assembleia de prestação de contas e sorteio da 4ª moto do show de prêmios. Nós voltamos já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com o Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Na manhã de hoje, uma carreta atingiu 2 casas no bairro Primavera. Felizmente, ninguém se feriu. Veja. A moradora desta casa estava na cozinha quando ouviu o barulho. Quando eu ouvi foi só o barulho, meu marido falando, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Achei que era o fim do mundo, moça. Achei que era o fim do mundo, pensei que eu fosse morrer. Graças a Deus foi só dano material. Foi só dano materiais nas 2 casas. Não teve nada, todo mundo dentro de casa, os que já tinham ido trabalhar, já tinham, saído de casa, então foi só o material mesmo. Seu esposo por pouco não foi atingido? Por pouco. Ele ia sair para trabalhar, aí voltou, esqueceu alguma coisa lá dentro e passou o caminhão. Quando o casal saiu da residência, viu um muro todo destruído e uma carreta parada na porta. Percebeu que a casa ao lado também havia sido atingida e ligou para a proprietária que estava no trabalho. Estava na escola, no trabalho, aí uma vizinha foi me chamar. Quando você chegou aqui? Aí eu vi o susto, porque lá até que eu pensei que não era muita coisa, assim, mas eu assustei eu que cheguei, mas tá tranquilo, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, E meus filhos também estavam em casa. Segundo o motorista da carreta, que mora na mesma rua, ele havia acabado de estacionar o veículo, acionou o manete ou freio de mão e deixou a carreta ligada para que o balão de ar enchesse. Por algum motivo ainda desconhecido, a carreta desceu sozinha e só parou após bater nos muros. Felizmente, ninguém foi atingido. O dono da carreta se comprometeu em arcar com todos os prejuízos. E o estado com maior malha rodoviária do país, Minas Gerais, encabeça agora um outro ranking, o de assaltos a ônibus interestaduais. É o que revelou o levantamento feito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base nos registros de 2014. Foram 66 ocorrências nas rodovias do estado no ano passado, um aumento de 50% em comparação com 2013. Com isso, Minas Gerais passa Goiás e o Distrito Federal, que em 2013 abrigaram metade dos casos do país. Ao todo, foram registrados no Brasil 277 assaltos em 2014, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Trata-se de um número menor do que o 2013, quando houve 311 crimes do tipo nas estradas. As ocorrências são repassadas à ANTT pelas empresas. A legislação obriga que elas informem o registro de acidentes e assaltos envolvendo serviços de transporte rodoviário interestadual.
Bem, a Polícia Rodoviária Federal não tem um levantamento de todos os casos de assalto no país, pois o registro da ocorrência é feito nas polícias judiciárias. Mas a corporação utiliza os dados da ANTT para basear as ações de combate. Como a agência não inclui os assaltos a ônibus intermunicipais e a veículos de transporte clandestino, o número, infelizmente, é ainda bem maior. E nesse sábado, cooperados da Coopervap participaram de uma assembleia para a prestação das contas do exercício 2014. Centenas de cooperados se reuniram para saber como está a cooperativa. Antes do início da assembleia, cooperados tiveram um café da manhã em um momento de confraternização. Logo após, a oração e o início da assembleia. Cooperados atentos. Ouviram dos diretores da Coopervap números que mostraram crescimento da cooperativa, mesmo em tempos de apreensão econômica no país. Segundo os diretores, a Coopervap movimentou em 2014 mais de 260 milhões de reais e pagou mais de 38 milhões de reais em impostos. Hoje a Coopervap gera mais de 500 empregos. Há um aumento do faturamento e o que é mais importante também é o aumento do número de cooperados. Isso mostra a credibilidade da cooperativa e também da diretoria, dos conselhos. Ampliamos a venda de manteiga em Brasília, ampliamos nossa captação. Nós estamos hoje com 85 milhões de litros de leite, fechando em 31 de dezembro, que esse balanço é relativo a 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Estamos consolidando nossos produtos cada vez mais. Estamos nesse momento com os silos do Entre Ribeiro praticamente com 95% de sua carga. Os silos da cidade já estão enchendo também. Então nós estamos vivendo um momento bom. O balanço que nós fazemos nos 2 anos de 2014 foi muito bom. Apesar das dificuldades, das contradições de mercado, nós enfrentamos um momento muito difícil, principalmente na linha do leite, na área do leite, mas nós conseguimos chegar com resultado positivo, até muito melhor do que 2013, o resultado nosso. Chegamos aí com um resultado de quase 4 milhões de reais positivo, e ainda fizemos um repasso, subsidiamos a conta leite em mais de 2 milhões. Com números positivos, a Coopervap está investindo na expansão da indústria de laticínios, melhorias no setor comercial que em breve terá um novo açougue e padaria, aumentou o apoio técnico ao cooperado para a melhoria da qualidade do leite através de vários programas como o Educampo e na contramão do mercado segurou ao máximo o preço do leite pago ao cooperado. Números que transmitiram confiança e aprovação dos cooperados. Eu parabenizo essa diretoria, porque ela não tem escolha de produtor, todos os produtores são iguais e o trabalho dela é muito bom e é uma forma que ela buscou de desenvolver, vindo do lado do pequeno, do médio e do grande. Eu acho que esse método que ela está usando para poder enfrentar essa crise mundial vai sair bem. E agora está melhorando um pouco, mas esteve péssimo, porque para nós tudo é difícil. Você tratar de uma vaca é difícil, para você manter lá é difícil, e a hora que você vai vender o produto não tem valor. Porque numa crise dessa mundial, graças a Deus, com o trabalho da nossa diretoria, o nosso conselho, que é muito efetivo, então nós estamos com um balanço patrimonial de superávit. Esse balanço está aqui hoje mostrando para todos os cooperados. Como parte das estratégias de crescimento, os produtos Paracatu serão levados para novas praças. Hoje, 90% é consumido no Distrito Federal. Agora, os produtos Paracatu serão levados para todo o Noroeste e Alto Paranaíba. Para a representante dos produtos Paracatu em João Pinheiro, depois da primeira venda, novos pedidos já foram feitos, confirmando a aprovação da qualidade dos produtos vendidos. A aceitação tem sido maravilhosa. Nós começamos esse trabalho recentemente, um trabalho feito há mais ou menos 1 mês e meio, o início. E, inclusive, o volume tem sido muito grande, o aumento do volume de pedidos, né? É até surpreendente. Eu costumo dizer que a Coopervap, com toda a sua grandiosidade, há 50 anos no mercado, nunca tinha entrado no mercado de João Pinheiro, tão próximo. Mesmo com o pessimismo econômico no país,
os números mostrados pelos diretores da Coopervap deixaram conselheiros e cooperados otimistas. Para Vasquinho e Valdir, a união dos cooperados na Coopervap e com a diretoria irá proporcionar melhores resultados em 2015. Nós acreditamos que nós vamos manter os empregos, que nós vamos crescer, que o faturamento deve crescer, que as vendas devem crescer. Nós buscamos novos vendedores especializados, inclusive buscamos de outras empresas para trazer carteiras de clientes novos para a nossa empresa e com isso acreditamos que nós vamos conquistar novos mercados. Nós estamos esperando mais ainda de 2015, estamos com os pés no chão, graças que nós temos um conselho muito competente, preparado, que está trabalhando com a gente, e a nossa esperança é que nós chegamos em 2015 com um resultado mais positivo que 2014. E também no último sábado a Coopervap realizou o sorteio da 4ª moto do show de prêmios. O sorteio aconteceu no posto de combustíveis da Coopervap e várias pessoas foram acompanhar. Expectativa grande entre os participantes. Milhares de cupons foram depositados nas urnas. Eles foram jogados para cima pelas crianças e em seguida saiu o nome do ganhador, que foi anunciado pelos diretores da cooperativa. É o Silvio Roque Guimarães. Silvio Roque Guimarães. Está presente ou liga para ele? Como é que é? Está presente ou liga para ele? Silvio Roque Guimarães, vamos ver de onde é. Avenida Deputado Quintino Vargas. Após ser avisado, Silvio, o ganhador da 4ª moto do show de prêmios da Coopervap, foi na companhia da esposa buscar o prêmio. E os dois falaram da emoção de serem sorteados. A gente fica muito satisfeito, né? E a sorte chegou até a mim, né? Então, eu e minha esposa, nós estamos muito satisfeitos. A gente faz sempre compra aqui na cooperativa, né? Compra de mercado. Então, sábado passado eu coloquei os cupons, 8 cupons aqui. Mas hoje eu nem pensava, né? Eu esqueci até que tinha um sorteio hoje, né? Eu estava no banheiro tomando banho, o telefone toca, minha esposa levou lá para mim no banheiro. Era Vasquinho falando que eu fui o felizardo, ganhador da moto. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Eu falei, Senhor, amanhã é um sorteio, o Senhor podia nos dar essa bênção. Eu estava na sacada da minha casa, sabe, do meu apartamento, eu falei com o Senhor. Então eu louvo a Deus, agradeço a Ele por essa vitória. Os diretores da Coopervap avaliaram por mais uma vez de forma positiva a campanha Show de Prêmios e aproveitaram a oportunidade para anunciarem novos investimentos na cooperativa e convocaram o paracatuense para comprar na Coopervap. E a cooperativa é uma inovadora em premiação. Nós vamos estar hoje, esse ano, entregando talvez o 8º carro. As motos não dá nem para afirmar hoje certinho quantas, mas foram assim mais de 10 motos ao todo. Já entregamos uma casa mobiliada e essa premiação valoriza quem é fiel à cooperativa. Nós estamos aproveitando o espaço que vocês nos concedem para dizer que nós precisamos de mais clientes, queremos fazer convênio com a cidade inteira. Você que é a assalariada da prefeitura, que é assalariada aqui em Rosa, Votorantim, que tem carteira assinada, pode vir aqui fazer o convênio, né? O aposentado que queira comprar aqui, a cidade inteira pode comprar aqui. A cooperativa é de todos, nós precisamos de todos aqui. Convidar toda essa população que venha comprar da gente, participar desse sorteio, participar do sorteio do carro zero, que nós vamos ter agora no mês 5, e dizer à população de Paracatu que nós fizemos um investimento em torno de R$400 mil esses dias no nosso supermercado, para ter um supermercado mais qualificado para atender a clientela de Paracatu. Então nós vamos ter aqui um dos melhores açougues da região, compramos cama fria para verdura, fizemos um investimento pensando no nosso cliente e pensando na população de Paracatu. A seguir, relatório mostra Brasil na 20ª posição em ranking internacional de perda de água tratada. E ainda veja os gols do Campeonato Mineiro, os lances de mais uma rodada da Copa Master e o tropeço do Paracatu diante do Brasília pelo Candangão. Nós voltamos já.
O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card, o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. De acordo com o site Clima Tempo, a terça-feira na região será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Unai, mínima de 22 e máxima de 34. Em João Pinheiro, mínima de 20 e máxima de 32. E em Guarda-Mor, mínima de 21 graus e máxima de 34 graus. E agora um dado preocupante. Quando o assunto é perda de água tratada, o Brasil ocupa a 20ª posição em um ranking com 43 países. O levantamento foi feito pela IBNET, com dados de 2011. De acordo com o estudo, o Brasil perde 39% de sua água tratada. As perdas, antes que a água chegue ao consumidor final, incluem casos como vazamentos e ligações clandestinas. Na lista, o Brasil fica atrás de países como o Vietnã, que perde 31%, México com 24%, Rússia 23% e China 22%. O que mais perde água tratada na lista é o Fiji, um país insular da Oceânia, que desperdiça 83% da água que trata. Já entre os com menor índice de perda estão os Estados Unidos, com 13%, e a Austrália, com 7%. O dado da IBNET em relação ao Brasil em 2011 é semelhante ao verificado no mesmo ano pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ligado ao Ministério das Cidades. Segundo o órgão, o índice de perda em 2011 era de 38,8%. O dado mais atualizado do sistema sobre as perdas de água tratada no Brasil é de 2013. Naquele ano, 37% da água tratada no país foi perdida. Já o Instituto Trata Brasil estima em 39,1% do total produzido a perda de água tratada. A quantidade de água desperdiçada inclui perdas como vazamento em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras unidades operacionais do sistema. Esses vazamentos são verificados principalmente em tubulações da rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de pressão em regiões com grande variação de relevo. Bem, os estados do Sudeste e do Centro-Oeste estão abaixo da média nacional da perda de água tratada, com índice de 33,4%, segundo o levantamento. A região que tem esse tipo de desperdício mais acentuado é a Norte, com 50,8%.
seguida pelo Nordeste com 45% e o Sul com 35,1%. Entre as capitais, a variação no índice de perdas é ampla, com a menor em Goiânia com 21,3% e a maior em Macapá com 73,6%. E agora o futebol. 3 partidas marcaram a segunda rodada da Copa Master de Futebol. Os jogos foram realizados no sábado e no domingo. As 3 partidas aconteceram no estádio Paulo Brochado. No sábado, União e Santana ficaram no empate por 1-1. No domingo, o Real venceu Primavera por 2-0 e Paracatu e JK empataram por 1-1. Por enquanto, a tabela de classificação está da seguinte forma: a liderança é do Real Sociedade com 3 pontos ganhos. Em segundo lugar, empatados com 2 pontos, Santana e Paracatu. Em quarto lugar, União e JK, cada time com 1 ponto. O Primavera é 6º colocado sem nenhuma pontuação. A terceira rodada acontece no próximo fim de semana, no estádio Beira Rio, no sábado às 3h30 da tarde, Real e JK. No domingo, também no Beira Rio, às 8 da manhã, Paracatu e União. Às 10 da manhã, Santana e Primavera. E mesmo jogando em casa, ao lado da torcida, o Paracatu não repetiu as boas atuações e perdeu para o Brasília por 3-1. Na primeira partida das quartas de final. E agora tem que vencer por 3 ou mais gols de diferença para garantir vaga na semifinal do Campeonato Brasiliense. Confira os demais resultados da rodada. No estádio Agostinho Lima, em Sobradinho, o time da casa empatou com o Brasiliense por 1-1. No Diogão, Formosa venceu Gama por 1-0. No estádio Serra do Lago, em Lusiânia, Lusiânia fez 2-1 no Ceilândia. Os jogos de volta serão realizados na quarta-feira, dia 8 de abril, quando o Paracatu vai ao estádio Boca do Jacaré enfrentar o Brasília. E esse jogo entre Brasília e Paracatu está marcado para acontecer às 4 horas da tarde na Boca do Jacaré. A cobertura completa desse jogo de ontem entre o Paracatu e o Brasília no estádio Frei Norberto você verá na edição de hoje do programa Central do Esporte. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi até Patos de Minas enfrentar o time da URT. A Raposa venceu e se isolou na liderança da competição. Veja os gols. Os gols só saíram na segunda etapa. O primeiro foi marcado aos 5 minutos por Marquinhos, que acertou um belo chute de fora da área sem chances para o goleiro da URT. Gol do Cruzeiro! E já nos acréscimos, Marquinhos fez boa jogada e tocou para Joel dar números finais à partida. Fim de jogo, Cruzeiro líder isolado 2, URT 0. E já o Atlético mostrou sua força diante da torcida e passou fácil pelo Vila Nova. Com o resultado, o Galo confirmou a classificação para a semifinal do campeonato. Jogando um futebol intenso, o Galo não teve trabalho para bater o Leão no estádio Independência. O primeiro gol saiu aos 41 minutos, quando Carlos recebeu de Luan e empurrou para as redes. Nem bem começou o segundo tempo e o Atlético Mineiro mostrou a força que existe em seu lado direito. Luan deixou de calcanhar para Marcos Rocha, que no cruzamento primoroso achou Lucas Prato para marcar de peixinho, 2-0 aos 4 minutos. E aos 24 minutos, após jogada de Lucas Prato, Carlos tocou rasteiro para o gol. Fim de jogo, Atlético classificado para a semifinal 3, Vila Nova 0. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nesta terça-feira às 7h15 no Jornal da Manhã. Você fique agora com o programa Central do Esporte e a cobertura completa da derrota do Paracatu pelo Candangão. Boa noite para você e até amanhã.